Segunda Crônicas 20:20, nós vamos continuando aqui. Agora, como vencer, né, com Josafá, e nós estamos no 6º passo, que são até aqui 6 princípios que nós vamos seguindo junto com Josafá, para vencer em todas as áreas da nossa vida, segundo o modelo da palavra, o princípio da palavra, onde nessa noite nós vamos ver o princípio: creia no Senhor e nos seus servos e tome posição de ação. E diz assim no versículo 20 de 2 Crônicas 20: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarás. Repete comigo assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Obrigado, Senhor, por essa palavra santa, gloriosa, que ela venha nos alimentar nessa noite, que ela venha encher o nosso coração de fé, que nós possamos mais nessa noite ser ministrado por Ti, Espírito Santo, agora através da palavra, que é a espada do Espírito. Traz todo pensamento cativo, a Tua palavra, atenção aqui, Senhor, no que vai ser ministrado, e acrescenta a fé no coração do Teu povo. Amém. Você pode se sentar. Nós vamos continuando aqui, querido. Então, nós estamos vendo aqui que nós temos que crer no Senhor, nos seus servos, e tomar uma posição de ação. Então, todo o livramento do Senhor, porque Josafá aqui, para quem não acompanhou desde o começo, se você quiser acompanhar, porque nós estamos no 6, só entrar no YouTube, digitar Ministério Chama Viva. Acho que tem várias igrejas com esse nome, mas quando você vê aquela pomba de fogo lá, é a nossa, entra lá que está o vídeo, parte 1, parte 2, 3, 4, 5, e a 6ª de hoje que nós estamos colocando para você entender. Amém? Então nós estamos vendo a história de Josafá, que é um rei que foi cercado por 3 reinos. Ele sabia que ia perder, mas ele foi até o Senhor, né? E ele tomou uma posição de ação, porque o Senhor disse para ele: vai e coloca cantores à frente, cantando que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e vede o livramento que eu vou vos dar. E foi isso que o Senhor fez. E nós vemos que então toda a batalha e todo o livramento do Senhor vai requerer de nós uma ação. O Senhor sempre está cobrando de nós uma ação da nossa parte. Ele é que faz o milagre, Ele é que livra, Ele é que vence as nossas guerras, mas nós temos que tomar uma posição diante do Senhor quando nós estamos em uma batalha. Amém? E eu pergunto para você: o nosso mundo é um mundo de guerra, sim ou não? A gente pensa que guerra é só lá onde estão destruindo, soltando bomba. A nossa vida é uma vida de guerra, querido. Nós nascemos guerreando, nós nascemos chorando, porque o mundo é um mundo de guerra. Mas o Senhor está conosco, amém? Então, não adiantaria nada, como nós vemos que Josafá orou. E a primeira coisa que ele fez na oração antes de pedir o livramento foi o quê? Vamos ver se você lembra, quem veio desde o começo. Reconhecer quem Deus é. Sabe o que eu sinto falta na igreja? Antigamente era assim, hoje não. Hoje todo mundo já é bom de cabeça. As pessoas vinham tudo com um caderninho. Eu lembro, no meu tempo, né? Me converti em 93, lá para cá. Você via na igreja a maioria tudo com caderninho, marcando passagem, marcando tudo. A gente hoje tudo relaxado. A gente malemar vem, malemar presta atenção, né? Temos que, porque isso fica registrado, querido. Amém? Então ele reconheceu primeiro quem Deus é. Ele falou quem é o Deus dos céus e tal, Criador. Porque você não pode chegar no Senhor e já dilata, né? E pedindo livramento, e pedindo força, pedindo trabalho, pedindo, né, que abençoe a sua família. Não, primeiro você reconhece quem Ele é. Depois, o que Josafá fez? Reconheceu os feitos de Deus. E ele diz: o Senhor que fez isso, fez aquilo, tirou o povo do Egito e trouxe até aqui. Você saber que é um Deus que faz. Amém? E em terceiro, firmar-se na palavra do Senhor.
A palavra, querido, nós temos que andar na palavra. Amém? E em quarto, ele se humilhou diante de Deus, onde ele se prostra, ele se humilha, reconhecendo que ele não tem força e que ele em si não tinha como vencer. Você tem que reconhecer. A semana passada nós vimos o princípio de que a batalha não é nossa, mas é do Senhor, porque é Ele que vai vencer. Só que hoje a gente completa. A batalha é do Senhor, né? Você vai ver que se Josafá fizesse tudo isso que eu falei até agora, mas chegasse na hora de ir, ele ficasse estagnado, o Senhor não faria nada por ele, porque o Senhor pediu algo para ele. Ele diz: vai, coloca cantores e vai marchando, cantando, que eu vou derrotar os seus inimigos. Então às vezes o Senhor pede coisas para nós, tem parte que é de Deus e a parte que é nossa. A parte que é de Deus só Ele pode fazer, nós não temos poder. Mas tem coisas que só nós podemos fazer. Tem coisas que nós, pela fé, temos que dar um passo, porque Deus quer ver até onde você confia nele. Você tem fé no Senhor? Confia no Senhor, de verdade? Vamos ver então. Então vamos lá. Então uma coisa que a gente precisa entender, que Deus nunca fará na minha vida nada se eu não tomar uma ação. Então quando ele pediu, Josafá, põe cantores, Josafá pôs cantores e foi para a guerra e venceu. Quando Deus disse para Gideão, que é uma outra história, mas Deus pede coisas para ele, e diz: Gideão, livra esse povo de Israel, porque eles plantavam, querido, e os midianitas vinham e levavam tudo embora. Você imagina que alegria que o povo estava tendo de Israel, né? Aí Deus escolhe o homem mais pobre e o menor da sua família para livrar Israel, Gideão. Aí ele vai, querido, ele vai com, se eu não me falha a memória, 35 mil homens. Homem pra caramba, não é? Só que aí Deus diz assim: não, tem muita gente, fala quem é tímido voltar para casa. Aí voltou, se não me falha a memória, 10 mil, 15 mil. Aí falou: tem muita gente ainda, Gideão, vai nas águas e manda esse povo beber água. Aqueles que pegar água e beber olhando, esse vai para a guerra. Aqueles que beber que nem cachorrinho, não olha para lugar nenhum, esse volta para casa. Você sabe quantos beberam água assim? Só 300. Como que você vai para uma guerra e enfrentar 135 mil só com 300? Aí que eu falo, Deus fala, mas nós temos que tomar uma ação. Eu creio que é isso que Deus está falando. Eu creio na palavra do Senhor. Ele disse para mim ir. Será que só com 300 eu vou vencer 135 mil? E ainda Deus manda fazer umas coisas doidas, né? Deus pede umas coisas doidas. Mandou levar jarro de barro, tocha e trombeta. Então eles despedaçaram o jarro com 300 à noite. O inimigo estava tudo acampado lá embaixo, 135 mil. Você imagine a multidão de gente espalhada num vale, gente que não acabava mais. Então à noite eles despedaçaram os vasos de barro, 300 homens, divididos em 3 grupos de 100. Ergueram a tocha e tocaram a trombeta. Os inimigos acordaram todos assustados, e a Bíblia diz que um matava o outro. Sobrou só 15 mil. Olha, de 135 Deus já deu uma limpada aí. E depois desses 15 mil, eles começaram perseguindo e foram derrotando a todos. Agora você pensa que às vezes Deus pede coisa boa para nós? Às vezes Ele vai pedir, querido, uma coisa para a gente, e se você não agir em cima daquilo que Ele está falando para você: ai Senhor, eu queria que essa área da minha vida fosse consertada. Aí Ele vai pedir para você, em relação a essa área da sua vida, que você faça alguma coisa que parece que não é muito certo. Mas se Ele pediu, faça. É agir à altura da palavra que foi entregue pelo Senhor. Glória a Deus. Que a gente diz: eu creio na palavra, mas na hora de crer de verdade, de agir, a gente não age. Naamã, o homem leproso, desceu lá para Israel, e ele teve que agir à altura da palavra. O Eliseu disse assim: se você quiser ficar puro, você mergulha só 7 vezes no Jordão, está tudo certo. Ele diz: não, porque lá tem águas melhores, eu não quero mergulhar aqui. O servo dele diz: ô cabeção, ele não está pedindo coisa difícil para você, vai lá e mergulha. E ele agiu à altura da palavra que Eliseu disse. Se Eliseu tivesse dito: tem que mergulhar 100, ele tinha que mergulhar 100.
é crer na palavra do Senhor e dos seus profetas. Se Eliseu dissesse assim para ele: você tem que plantar a bananeira dentro do rio, senão você não é curado, ele tinha que plantar a bananeira. E às vezes algo que você vai pedir para Deus, que você já tem pouco, mas Deus, para te dar mais, Ele faz uma coisa doida: dá o que você tem para o outro. Aí você dá, Ele traz para você. Então a gente tem que agir à altura, tem que ser sensível ao Espírito Santo, ao que Deus está nos direcionando. Amém? Aí tinha que pagar o imposto. E Jesus disse assim: olha, vai lá no rio, lança o anzol, e o primeiro peixe que você pegar tem uma moeda dentro, e nós vamos pagar o imposto com isso. Aí Pedro podia dizer: ah, Senhor, aí não, né? Moeda na boca do peixe. Ele agiu à altura daquilo que Jesus pediu para ele fazer. Aí Jesus chega lá no tanque de Betesda, que tinha tanta gente doente ali, esperando a água mexer para pular, o primeiro que pulasse era curado. Aquele homem, se não me falha a memória, que era um coxo, e ele estava na sua maca, as pessoas levavam ele ali, já fazia, se eu não me falha a memória, 38 anos que estava coxo, eu não me lembro. Aí Jesus chega para ele não entendeu muito bem o recado no começo, porque Jesus disse para ele: você quer ser curado? Ele não sabia que era um Deus que estava falando com ele ali encarnado. Ele diz: eu quero, mas ninguém me joga na água, estou sempre sozinho aqui. Ele falou: mas você quer ser curado? Aí Jesus deu uma ordem para ele: toma o teu leito, levanta, toma o teu leito e vai. Se ele, ao ouvir essa palavra, não cresce e continuasse deitado, ele ia ficar coxo para o resto da vida dele. Mas quando Deus falou com ele, ele agiu à altura da palavra: eu tenho que levantar e pegar meu leito, porque eu senti o poder dessa palavra. E ele pega o leito, ele levanta, pega o leito e vai embora andando. Um homem que há 38 anos estava coxo. Até quando nós temos fé para agir à altura da palavra de Deus? Que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E não é só poder ganhar, mas também poder suportar os entraves da vida, as tribulações da vida. Tudo posso naquele que me fortalece. E Paulo, antes desse versículo, cita: eu sei estar na abundância, eu sei estar na escassez. E vai falando todos os contrários, né? Exagerado para a bênção, exagerado para o outro lado. Ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus, querido. Batalha não é nossa, como vimos a semana passada, naquele princípio. Mas temos que permanecer como instrumentos dispostos nas mãos de Deus e fazer aquilo que Ele pede. Então, Josafá aqui, nós vamos ler de novo 20. Ele creu, ele é o rei, Josafá, mas ele tinha que convencer quem? O povo. Então aqui vai dizer assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Então ele tinha que convencer o povo que estava ouvindo. A palavra que ele ia trazer, dirigida por Deus, para que o povo andasse nessa palavra e agisse à altura dessa palavra. Onde ele diz assim, então, aos moradores de Jerusalém: crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Ele estava trazendo segurança. Vamos crer, gente, vamos junto. Se nós cremos, se vocês creem, andem nessa palavra, vocês estarão seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. O profeta tinha acabado de dar uma palavra da vitória, foi tomado pelo Espírito antes. Então eles estavam crendo, eles tinham que pôr essa fé em ação. Então Josafá aqui tipifica o rei. Josafá tipifica o nosso espírito. E o povo tipifica a nossa alma, a nossa carne. Querido, como é difícil a gente convencer a nossa alma de que o que Deus está pedindo está certo. A nossa razão, a nossa lógica, a nossa calculadora, né? Porque 2 mais 2 é 4. Para Deus, 2 mais 2 pode ser 1 milhão. Porque alguns peixes e alguns pãezinhos alimentou uma multidão. Então é difícil, por isso que nós temos que viver no Espírito, querido. Teu Espírito está salvo, teu Espírito está cheio de Deus. O teu Espírito está cheio da palavra que traz fé ao seu Espírito. Então o teu Espírito tem que dizer para a tua alma: aquieta,
Tem um salmo que diz isso: porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Você vê que são duas pessoas conversando, o Espírito está falando com a alma daquela pessoa, porque ele fala com a alma dele: por que estás abatido, ó minha alma? Então muitas vezes Deus fala aqui dentro, ó. Você está cheio da palavra, a palavra fala com você, o Espírito fala com você. Às vezes um irmão usado fala com você, você entendeu o recado, mas aí vem a alma dizendo: mas, e se? Então quando Deus falou, está falado. Se Deus mandou, está mandado. E o meu homem interior, o meu espírito que é nascido no Senhor, ele é um só com Ele, querido. É Ele que tem que reger, Ele é rei, é o rei Josafá. Amém. E a gente vai fazer aquilo que Deus está pedindo. Amém, querido? Nós temos que sujeitar a nossa alma, as nossas emoções, nossos sentimentos, a nossa razão e a vontade da nossa carne, debaixo da vontade do Espírito. Sujeitar. E sujeitar não é com carinho, querido. Ai, queridão. Não, passa a mão na cabeça. Não, sujeitar é você pegar e sujeitar. É botar a alma no seu devido lugar, é botar a nossa carne no seu devido lugar. Glória a Deus. Você está entendendo? Diz glória a Deus. Aleluia. Versículo 21. Você vai ver que Josafá não ficou esperando o inimigo vir até ele, mas ele agiu à altura da palavra que Deus disse aqui, ó. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvasse a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então Deus disse assim: vai até o inimigo marchando. E ele não ficou lá esperando o inimigo vir até ele. Ele fez o que Deus pediu. Que eu vou dizer para você que qualquer governo e qualquer exército jamais faria isso nos dias de hoje, nem naquela época. Mas principalmente no dia de hoje. Você vai para uma guerra, em vez de você ir com tanque, ir com infantaria, ir com caças, você põe cantores na frente, cantando ao Senhor. Mas ele agiu à altura. Eu não vou esperar o inimigo. Deus deu a ordem, a palavra. Nós vamos agir à altura dessa palavra. E vamos lá. E foram, querido. E foram. Amém? Então a crença na palavra de Deus não é suficiente. Nós temos que agir com fé à altura dessa palavra. Você crê na palavra? Você diz crê. Mas você age à altura da palavra? A palavra diz assim: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você crê nisso aí? Todo mundo crê. Mas na hora de perdoar, ó que você perdoa, querido. A gente fica, não sei, não quero mais ver, quem sabe um dia. Ah, Senhor, faz eu esquecer. Isso não é perdão, isso é amnésia. Então você pede para Deus dar uma amnésia para você. Tem uns pastores aí meio doidos que joga pano na cabeça, a pessoa fica com amnésia. Isso não é de Deus, querido. A pessoa tem vício, bota um pano na cabeça, tira e pergunta para ela: você tinha vício? Não, eu não tinha. Isso é amnésia, isso é encantamento. Então perdoar não é esquecer, é você lembrar e não se sentir ferido. Agora, a gente falar é fácil, agir à altura já é difícil. Honra uns aos outros, é muito gostoso falar isso. E na hora de honrar o seu irmão, você honra? Tem outro como superior a você. João vai mais longe numa das suas epístolas, ele diz assim: se for possível, morra, dá a vida para o seu irmão. E a gente não dá, a gente acaba tirando a vida do irmão, né? Então crer, mas agir à altura da palavra. Amém? Quando Jesus estava lá no barco de Pedro e disse para ele: vai lá e lança a sua rede à direita do teu barco. A noite inteira não tinha pescado nada. Pedro ouviu a palavra, ele creu e ele disse: Senhor, não pegamos nada a noite inteira, mas segundo a tua palavra nós vamos agir. Pega o barco aí, montaram no barco, vamos lá porque o Senhor falou, vamos ver. Vamos botar nossa fé em ação. E jogaram a rede. E quando puxaram, não dava para puxar sozinho, de tantos peixes que havia ali. Então muitas vezes não vem peixe no na rede, não é só porque nós não cremos, às vezes nós cremos,
mas falta uma coisa, agir à altura daquela palavra. E aí faltou a ação, a atitude. O peixe não vem, a sua rede continua. Você continua lançando e ela vem vazia. Continua lançando, ela vem vazia. Se não crê, querido, não funciona. Se não agir à altura, não funciona na realidade, né? Que na realidade aqui até ficaria assim: você crê, mas não monta no barco para lançar a rede. Só não, eu creio, Senhor, eu sei que tem peixe. Mas por que você não monta no seu barco e vai lá lançar a rede onde Ele pediu para você ir? E Deus dá até a dica, a direita do seu barco. Olha como Jesus é. Ele podia, não, lança a sua direita. Faz do jeito que eu estou falando que vai dar certo. Amém? É assim que nós temos que crer. Quando Jesus estava andando sobre as águas, Pedro também quis andar. E ele não só creu, mas que ele agiu, porque Jesus disse, vem, e ele foi, tirou o pé do barco, pôs na água e não afundou, e foi. Até o momento que ele começou a contemplar o tamanho das ondas e o vento, aí ele afundou. É isso que nós não podemos fazer. Agir à altura da palavra. Quando a Bíblia diz assim, estou contigo, te tomo pela mão direita, te ajudo, você tem que crer, Ele me ajuda. E não é você que segura na mão dele, é Ele que segura na sua, entenda isso, porque nós não temos força para ficar segurando muito tempo, não. É Ele como Pai que tem uma mão forte, Ele segura em você, te toma pelo braço direito e te ajuda. Você diz, eu creio, mas haja como alguém que está sabendo que Deus ajuda. E não ficar roendo as unhas, se desesperando. Você diz, Deus ajuda, amém? Vamos crer. Se passares pelas águas, não te afogarás, pelo fogo não te queimarás. Está comigo. Ai, pastor, mas você não sabe a história da minha empresa, você não sabe a história de não sei o quê, porque isso, aquilo, querido. Não importa a sua história. Importa o Deus a quem você serve. Importa é você agir à altura desse Deus. Porque mar se abriu, chovia pão, mortos levantaram. E se você for contar os milagres de toda a Bíblia, e sem contar todos aqueles que não foram narrados, o nosso Deus é um Deus de maravilhas. A Bíblia diz que Ele diz assim, a coisa demasiadamente difícil ou maravilhosa que eu não possa fazer. Deus faz essa pergunta para o povo. Ele pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Glória a Deus. Então temos que agir à altura dessa palavra. Não ficar agindo à altura de sentimentos, à altura da carne. Olha, se arrepiar é porque eu não tenho arrepio, querido. Pode ser até que arrepia, mas isso é uma consequência. Não fica atrás de arrepio e de sentimento. Se eu sentir, não é se eu sentir, ou você crê ou você não crê. Jesus disse assim, que Ele vai chegar um dia que Ele vai ressuscitar a todos. Aí você vai falar assim, se eu sentir eu ressuscito. Não, querido, não tem que sentir. Ou você crê ou você não crê. Não existe meio crer. Amém? É desse jeito que nós temos que crer no Senhor. Sem duvidar. Por isso que Ele diz que nós temos o reino de Deus. Jesus disse assim, é como as crianças. Ele disse, se vocês quiserem entrar no reino de Deus, sejam como as crianças. Por que como a criança? Porque a criança, quando o pai fala, está falado. Meu pai falou e ela crê. Se o pai e a mãe falou, a criança crê. Ela crê sem duvidar. Agora a gente, quando vai crer em Deus, a gente crê meio, vamos ver, deixa eu ficar olhando se vai realmente virar esse negócio. Aí eu começo a crer, porque a fé ela vem antes da coisa acontecer. Você nunca vai ver uma coisa acontecer para alguém dizer assim, agora eu tenho fé. Isso não é fé, e Deus nunca faz isso. Sempre vai ter a fé antes, a coisa se manifesta depois. Gente, quantos milagres a gente já não viu assim? Quantas coisas Deus já não fez desse jeito? Crê, ora, crê, age à altura, faz o que Deus manda, daqui a pouco Deus manifesta. E na hora de manifestar, querido, é assim, a hora que Ele quiser. Ele só fica olhando para a gente, porque Deus trata com a gente. Antes de dar um milagre, Ele quer tratar com o nosso coração. Ele quer fazer com que a gente cada vez confie mais nele, de uma maneira sem ficar esperando, vendo, quem sabe, não. Até que Ele deixa você num ponto que Ele fala, você vai lá e faz. Entendeu? E outra coisa, não é para te amedrontar, mas quanto mais íntimo de Deus você fica, mais coisa doida Ele pede.
Só que quanto mais coisa doida você faz e obedece, mais Ele acrescenta na sua vida. Deus nunca faz alguma coisa na sua vida para te colocar no menos, sempre no mais. E você vai sempre no mais conforme você vai confiando e agindo no que Ele está pedindo. Fique em Jerusalém. Quando Ele estava ressurrecto, Ele disse: até que do alto sejais revestido do poder. E o povo nunca tinha sido revestido do poder, e vai saber o que é essa coisa que vem do alto. Mas Ele disse para a gente ficar lá, a gente vai ficar. Ficaram lá no cenáculo orando, no dia de Pentecoste, como um vento soprou, encheu aquele lugar, todo mundo ficou cheio do Espírito Santo e começaram a falar línguas que ele não sabia. Lá naquela festa tinha mais ou menos 17 dialetos, porque os judeus que foram espalhados pelo mundo vinham ali nas festas, cada um de um lugar com seu dialeto. Você pode ler lá no Atos capítulo 2, você vai contar, dá 17 dialetos. Eles, homens simples, nunca falaram aquelas línguas, mas saíram para fora glorificando a Deus naquelas línguas que eles não sabiam. E o povo dizia: que é isso? Esse povo está glorificando a nossa língua, mas eles são daqui. Porque fizeram coisa doida. Jesus mandou ficar aqui orando, que a gente ia ser revestido, e ficaram lá. Amém? A igreja precisa aprender a agir, sim, querido, dessa maneira. O Tiago capítulo 2, que diz assim: crês tu que Deus é um só? Quem aqui crê que Deus é um só? Fazes bem. Olha lá, parece que dá uma humilhada em nós. Até os demônios creem e temem. Sabia que demônio também crê? Até poderíamos chamar eles de crentes também, porque ele crê. E ele não faz nada se Deus não permitir. São obedientes. O problema dos demônios é que eles creem, mas eles não vivem e não agem à altura da palavra. Eles são contra, em certo ponto, com a palavra. Eles creem que Deus existe, mas não agem em obediência naquilo que a palavra pede, na vontade de Deus. São rebeldes. Então nós temos que crer, mas começarmos a mexer o nosso corpo e agirmos à altura. Jesus, Deus, Ele conquistou a glória através da cruz. Hoje o crente quer glória, mas não quer a cruz. O que é a cruz? É você orar, buscar, jejuar, pagar um preço. Pastor não é pai de santo, a gente ora, mas não fica esperando só do pastor. Você tem que aprender a pescar. Claro que a gente ora com o maior prazer. Estou falando que tem gente, querido, que ele não abre a boca para orar por nada. Qualquer coisa, pastor vem orar. Pastor vem orar, pastor vem orar, pastor ora daí. Manda uma oração pelo WhatsApp, tá bom, né? Repreende pelo WhatsApp. Aí o pastor escreve: eu te repreendo. Tá? Está entendendo, querido? Temos que agir a essa altura. A fé é um fato, mas também a fé é um ato. Amém? É fato sim, mas também é o ato. Glória a Deus. Então, se Deus fizesse tudo para eles e dissesse assim: já ouvi as suas orações, já vi que vocês pediram, não precisa fazer nada não, fica aí onde vocês estão e deixa comigo. Não, é um fato, mas também é um ato. Ouvi as suas orações, vou fazer algo por vocês, mas agora eu quero que vocês vão lá, marchando e cantando para mim, que eu vou fazer o inimigo se confundir naquele vale. Outro dia eu disse aqui que a estrada que pavimenta entre nós e Deus é o quê? A fé. Não vem nada do mundo espiritual para se manifestar no físico, seja cura, prosperidade, livramento, libertação, sei lá, tanta coisa. Não vem se não tiver o pavimento da fé. E não é essa fé que o povo fala, não, o importante é ter fé, não importa no que. Eu creio não sei na onde, eu creio no... Não, a Bíblia diz que a fé é naquele que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus. Se não tiver essa fé, não pavimenta. O Efésios 2,8 fala assim, porque pela graça sois salvos. A salvação vem mediante o quê? Mediante a fé. Você não crê, querido, seu nome não é escrito no livro da vida, e você quando morrer vai queimar para sempre.
Não você, quem não crê, desculpa aí, senão você vai ficar ofendido. Mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí você vai para a cura, no Marcos 16, 17. Estes sinais hão de acompanhar os que creem. Ó, os sinais vêm, mas em cima de quem crê. E haja altura, claro. Se Deus falar para você, põe a mão ali que eu vou curar, você diz, eu creio. O Senhor fala, então cabeção, põe a mão, e você não pôr a mão, não tem cura. E aqui não é só cura, é um monte de coisa, ó. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, é o pavimento. Em meu nome expelirão demônios. Tá? Se manifestar um dia alguma coisa do seu lado, se você crê, pode pôr a mão. Falarão novas línguas, eu não sei falar. Mas Deus pode dar novas línguas se você crer. Pegarão serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Eu sei de um testemunho, querido, de um islâmico, e lá eles são assim, né? Se um da família se converter, principalmente ao cristianismo que eles detestam, eles matam um membro da família ou entregam para ser morto. E o menino se converteu, o jovem se converteu a Cristo. E o pai escondido começou a botar veneno na comida dele todos os dias, veneno. Depois de 30 dias o pai dele chegou nele chorando, pediu perdão e disse, por que você não morre? Ele falou, meu Deus, eu creio em Jesus. Olha, 30 dias envenenando ele não morreu. Se crê, diz aqui, beberão alguma coisa, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Paulo estava lá numa ilha, que eu esqueci o nome dela, ilha de Malta, né, acho que foi, onde o navio afundou lá, que estava levando ele preso. Aí ele foi pegar uns gravetos, porque era época de frio para esquentar, e a hora que ele foi pegar um graveto, uma cobra picou ele. Aí todo mundo comentou assim ao redor, olha, os deuses estão bravos com ele, porque escapou do naufrágio e vai morrer na ilha. E ficaram olhando ele, nada aconteceu com Paulo. Pegarão em serpentes e não lhe farão mal. Mas olha lá o começo, se crê, se impuserem as mãos sobre os enfermos, o que vai acontecer com eles? Eles serão curados. Então tudo está de acordo com a fé, tudo é andando nas avenidas da fé, crendo e agindo à altura daquilo que Deus fala, daquilo que o servo de Deus fala. E aí nós vamos prosperar, aí nós vamos estar seguros. Nós vivemos numa geração, querido, que ninguém quer aprender a palavra. As pessoas pensam que é um centro de macumba, quer aprender a fazer simpatia, querem ser agoureiros. O que eu compro, onde eu unjo, onde eu jogo. Me dá o sal, me dá a fita. Aonde já se viu um crente que é crente e crê em Jesus vivo, ter que pôr uma fita na mão para dar sorte? A nossa sorte é o Senhor. Então uma geração, meu povo, o que diz a Bíblia? Meu povo perece por falta de conhecimento. Não querem aprender, ninguém quer vir em escola bíblica, ninguém quer fazer curso de teologia, principalmente o básico, ninguém não quer nada. Por isso que a igreja anda tão derrotada e tão para baixo. Porque, querido, o que nos deixa para cima é isso aqui. Se eu não leio todos os dias isso aqui, como que eu vou andar na palavra, como eu vou ter fé e como eu vou agir à altura se eu não conheço as histórias que acrescentam fé na minha vida? Principalmente os evangelhos que falam do meu Senhor. Amém? A maior revelação do mundo, querido, ela não é nada se você, motivado pela fé, não fazer algo a respeito dela. Vem uma revelação para você, um homem fala com você, uma irmã fala com você, a palavra fala com você, e você não faz nada com aquilo. Quando Deus disse para Noé, o primeiro barco a construir, querido, foi um cara que não sabia nada de engenharia nem de medidas, e nem sabia o que era um dilúvio. Mas Deus, que conhece todas as coisas, foi lá, olha que legal, deu a planta para ele. Ó, rapaz, você nem sabe o que é navio ainda, isso aí vamos inventar lá na frente.
Era 1656 anos depois da criação. Dá certinho esse tempo, quando Noé sai com a arca. Mas olha que interessante, não tinha nada. Noé, a planta é essa, faz com essa medida, com essa árvore. Ensinou ele a fazer piche para tapar os buraquinhos, não sei como é que chama esse negócio aí, que passava lá um piche para não entrar. Fez tudo. Quando as águas veio, o navio flutuou. E ele, a sua família e todos os animais que estavam lá foram salvos. Sabe por quê? Ele não só creu, mas ele fez alguma coisa. Deus falou, a medida é essa, eu vou fazer. Agora é hora de fazer. Amém? Isso foi com Abraão, quando chamou ele para ir para uma terra que não sabia. Foi com Moisés, quando disse, sai aí, né, do seu sogro Jetro, e vai lá libertar o meu povo. Sabe, Deus vai ensinando tudo, Deus vai mostrando tudo. Muitas coisas ele não revela tudo na hora, mas ele revela uma parte e você vai andando, ele vai revelando o resto. Entendeu? Mas nós temos que confiar. Quando diz para Paulo, Paulo, agora você vai ser meu servo. Imagine a cara de Paulo, que tinha acabado de matar uns crentes, agora Jesus pega ele no caminho, e agora é ele que está sendo perseguido. E haja altura, ele foi, e Deus mandava, vai para lá, vai para cá, Paulo vai não sei onde, Macedônia, Éfeso, Teatro. E vai para tudo quanto é lugar, vai mostrando para ele, e ele vai fazendo e agindo à altura do que Deus pediu para fazer. Agora a gente quer vitória na vida, a gente quer ver as coisas acontecerem, mas temos que começar a agir à altura. Amém? Glória a Deus. Tem um testemunho de um pastor, isso é realidade, tá? Ele estava nos Estados Unidos, com uma igreja grande, bem instalada, uma vida sossegada. Aí Deus vem para ele e diz assim, por isso que eu falo, a revelação tem que agir à altura dela. Você não é obrigado a agir. Deus fala para ele, larga tudo, volta para o Brasil e vai para Belo Horizonte, na favela tal, eu quero que você... Pensou a situação do cara? Tudo bonitinho, sossegado, vida boa. Aí vem a revelação, querido. Ele foi orar e orar e orar, e Deus diz, é isso que eu quero, eu não vou mudar, eu quero que você haja à altura. Ele largou tudo. Chamou outro pastor, deixou outro no lugar lá e veio para o Brasil. Quando ele chega no lugar que era uma favela perigosa de Belo Horizonte, ele já chegando na porta da favela, o cara está com o fuzil. Esse é o testemunho, tá? Ele que conta. O cara está com o fuzil e diz, onde você vai? Não, eu sou pastor, eu vim evangelizar. Rapaz, aqui está tendo um tiroteio e a coisa está feia, melhor você não vir. Ele falou, não, mas Deus mandou eu vir aqui, e ele diz, vai pregar a palavra lá. E para você, ele começou a pregar para o cara, diz, você vai ser o primeiro, e ele pregou para o cara, e não é que o cara se converteu? E você sabe quem continua o testemunho dele? É esse cara. Às vezes ele vai dar testemunho, ele leva o cara, que era um dos chefes da favela. E ele que fala, esse cara sou eu. E esse cara que foi o primeiro que ele evangelizou, na porta da entrada da favela, ganhou um monte de gente da milícia, do tráfico, das coisas para Jesus. E tem uma igreja crescendo nessa favela em Belo Horizonte, ganhado ali. Mas se ele não age a essa altura, e diz, não, isso é coisa do diabo, só porque eu estou bem aqui, o diabo vem me infernizar, onde já se viu? Querido, Deus sempre tem o melhor. Ele vai fazer que você prospere lá, prospere aqui. Até no deserto, se você for, Ele vai fazer você prosperar, porque Ele é Deus. Glória a Deus. Então não fica pedindo muita revelação aí, né? O Senhor revela. Se Ele revelar, você vai ter que agir à altura. Como é que a pessoa fala, Senhor, eu quero ouvir tua voz. Querido, olha bem que você ora. Não é, amigo? Senhor, eu quero ouvir sua voz. E aí, a hora que Ele falar? Ele falou, bom, já que você quer ouvir, eu vou falar. Eu quero que você faz isso, para com isso, começa aquilo e tal. Porque às vezes a gente se agarra em algumas coisas. Às vezes até serviço, viu, querido? Alguma coisa que a gente gosta muito. E a gente não quer. Ai, Deus fala comigo. Aí Deus vem e fala. Bom, você quer ouvir? Larga isso aí, que eu tenho coisa melhor para você. O que você vai fazer? Ele vai falar o cabeção, você não queria ouvir, por que agora você não faz? Nós tínhamos fábrica de joia desde 94, bijuteria. E foi uma luta para largar esse negócio, né? Mais minha esposa que eu. Aquilo era o bebê dela. E as coisas...
Deus falou, você não larga, eu tomo umas providências. Foi fechando tudo, fechando, não tinha mais pra onde ir. Falou, agora eu só posso largar. E aí quando largou. E as coisas que estavam lá em casa paradas, né, Gi? A luta foi tocada no coração dela. Por isso que eu falo, Deus fala, a gente tem que agir à altura. Deus diz, dá tudo para Gi. Mesa, tudo que estava lá, os moldes, tudo, ainda tem a vulcanizadora que ela comentou que ficou em casa. Então, Deus revela, Ele tira de um, dá para o outro, só que Ele não vai deixar faltar. Aquele que fala, querido, aquele que convidou, paga, não é assim? Aquele que falou, Ele vai honrar você, Ele não vai te... Então, às vezes, a gente quer ouvir, a gente tem que, querido, buscar esse crescimento, porque Deus vai falar. Deus vai pedir coisas para nós, que parecem doidas para nós, e às vezes coisas que eu estou tão encarnado e agarrado, Deus diz, você precisa soltar isso, rapaz. E às vezes a gente não prospera, sabe por quê? A gente não sobe mais. A gente está preso a algumas coisas que, não, isso é minha segurança, se eu perder isso aqui, se eu perder aquilo outro, ai, que será da minha vida? E Deus falou, cabeção, você vem para a igreja, Deus falou, cabeção, é eu que te sustento. E Ele diz, larga isso aí. Aí se você agir à altura e largar, aí Ele te coloca, você estava aqui, né? Você achou que estava bem, você largou e Ele te coloca aqui. Aí você fala, puxa, se eu estivesse segurando aquele negócio, eu estaria lá embaixo. Tem que largar, querido. Mas Deus vai falar. Deus vai falar com você. Através da pregação, através da própria palavra escrita. Porque aqui tem profetas, está cheio de profetas falando aqui, é só você ler. Jesus foi o maior profeta, né? Tem Paulo, tem Pedro, tem Isaías, tem tantos aqui. Deus vai falar através do seu irmão. Deus fala até através do ímpio. Havia um colega de trabalho que não tem nada de Deus. Às vezes ele usa até o ateu para falar com você, porque Deus faz essas coisas engraçadas para me dizer, eu quando quero, eu faço até o ateu falar coisa para direcionar o meu servo. Eu sempre conto aquela historinha aqui da mulher que ligou na rádio e estava sorteando uma Kombi cheia de compra, e ela, de Deus tal, e aquela rádio, ela era, embora fazia essas obras sociais, mas os caras eram ateus e não criam em Deus, eram satânicos mesmo. Aí quando souberam que a mulher que ganhou era cristã, eles disseram, vamos lá que nós vamos tirar uma caça velha, né? Chegaram lá com a Kombi, abriram, ela já veio dando glória a Deus, né? Aquelas crentes, glória a Deus, Deus é bom, não sei o quê. Aí os caras chegou perto para tacar uma água no fogo dela e disse assim, senhora sabe quem que mandou essa compra para você? Ela disse, eu sei, meu Deus, eu orei. Ele disse, não, foi o diabo. Ela disse, não tem problema, quando Deus manda até o diabo obedece. Quando Deus, querido, quer usar, Ele usa até o ateu. Está alguém sentado do seu lado, ele fala uma coisa para você que você está orando vários dias pedindo uma resposta, você sente queimar aqui dentro. Deus falou agora para mim a resposta, está aí. Você não precisa nem falar nada para ele, que ele não vai entender, mas você diz, eu entendi. Aí você pode fazer, que dá certo. Deus usa vários meios, querido, para levar a gente para onde a gente deve ir. Amém? Então, haja altura, haja altura. O Tiago 1,6, nós já estamos quase encerrando a primeira parte, são divididos em 5, essa pregação, né? Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, né? Ânimo duplo, uma hora uma coisa, outra hora outra. Inconstante em todos os seus caminhos. Querido, vai para o caminho que Deus manda, não muda, nem para a direita, nem para a esquerda. E tenha a sua fé constante. Você nunca pode falar o que o povo diz para ele, hoje eu estou cristão, hoje eu não estou cristão. Querido, é todo dia fé, todo dia ser crente, todo dia ser cristão. Hoje eu não estou muito cristão, não existe isso aí. Amém? Não há maior poder no mundo do que a palavra de Deus. Sabe por que você existe? A terra existe, as galáxias existem, as estrelas, por causa da palavra do Senhor. João 1,1 vai falar de Jesus, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É nessa palavra que você deve andar, a palavra que é Jesus, palavra infalível, a palavra de Deus que fez todas as coisas. A fé e o agir na palavra de Deus é uma fé, diz assim comigo, infalível e impenetrável. É infalível porque a fé nunca falha. A fé nunca falha. Tem um livro do Kenneth Hagin, aliás, todos os livros dele já morreu, né? Ele dá o testemunho dele, um jovem que estava com doença no coração, doença no sangue, ele estava definhando mais de anos na cama, estava morrendo. E ele um dia abriu a palavra e começou lendo, eu acho que eu nem coloquei essa palavra aqui, coloquei sim. E quando ele leu, ele estava numa sequência, ele chegou nesse versículo, esse versículo pulou dentro dele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, passado, e será assim convosco, presente. Porque você creu que recebeu, será assim convosco. Aí ele, quando acabou de ler aquilo, pegou ele disse, espera aí, se eu já recebi, então já estou curado. E se eu já estou curado, 10 horas da manhã, o que eu estou fazendo na cama? E desceu, levantou com um pouco de dificuldade, chegou lá embaixo, a mãe dele assustou, porque ele não andava, ele tomando café, e dali para frente, foi curado, morreu aí com, 70, 80 anos. A fé é infalível, amém? E também é impenetrável, quer dizer, é impossível de ser tomado de assalto. O diabo não consegue tirar ela de você. E nem as pessoas podem tirar de dentro de você a fé que está dentro de você. Glória a Deus. Só que você tem que fazer ela aumentar. Agora, tudo que o homem faz, sim, tudo que o homem faz é penetrável e é falível. 11 de setembro, o que aconteceu? As torres gêmeas foram derrubadas debaixo do nariz dos Estados Unidos. Os caras entrou lá dentro, pegou o avião lá dentro e derrubou as torres lá dentro. Lançaram o Columbia uma vez, com tanta tecnologia, e depois ele explodiu no lançamento. Então tudo que o homem faz é falível, por isso que nós não temos que confiar em nós, querido. Amém? Glória a Deus. Oh, meu Pai. Eu estava lendo a história de um piloto, chama Oreste Lorenzo, em 1991, ele estava em Cuba, ele era piloto de caça de Cuba, ele pega um MiG-23 e dá na teia dele e diz, vou fugir desse país, ele não aguentava mais o comunismo. E ele foge, ele decola com o avião e vai rasteiro no mar para não ser pego pelo radar de Cuba e nem pelos Estados Unidos, pensando que é um inimigo. Aí chega nos Estados Unidos, na Flórida, que é pertinho ali, Cuba da Flórida, ele pousa e pede asilo e dá um asilo para ele. Aí a família dele ficou, a mulher e os 2 filhos. Aí os Estados Unidos pediu para liberar a mulher, pediu as Nações Unidas, a ONU, todo mundo pedindo, fazendo protesto, e esqueço o nome do cara lá, o Castro, não é o Fidel, o irmão dele chama como? Ninguém sabe, né, o irmão dele, mas tudo bem, é o irmão dele que era o comandante lá, e disse assim uma mensagem para ele, com a mesma coragem, Raul Castro, disse assim para ele, com a mesma coragem que você veio aqui, que você saiu daqui, com o caça daqui e fugiu, que você venha buscar a sua família. Você sabe o que ele fez? Ele agiu à altura da palavra. Ele compra um avião bimotor, ele decola da Flórida e vem no mesmo esqueminha, 2 metros da água, voando bem baixinho. Ele tinha antes, com umas amigas do México que foi para Cuba, avisado a família que no dia tal, a tal hora, ele ia pousar numa via, uma pista. E naquele horário, naquela hora, ele veio, ainda tinha muitos carros, ele ficou esperando até e pousou. A família montou e ele decolou e foi para a Flórida. Tem lá as fotos, tudo nos vídeos, até bonito de ver, com a sua família. E aí ele manda um recado para o Raul Castro. Segundo você me falou, eu agi à altura do que você me falou. Eu fui aí e peguei minha família e trouxe comigo. Não existe, querido, lugar impenetrável. Tá? Não existe.
Humanamente falando, tudo é penetrável e tudo é falível, mas quando a gente vai para o nível de fé, na fé, tudo é infalível e é impenetrável. Você está fechado pelo Senhor. Amém? Então credes também nos seus profetas. E aí nós vamos para Amós, o penúltimo versículo, que diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Glória a Deus. Nós temos que crer. Às vezes quando a gente está ministrando aqui, você tem que pegar às vezes a palavra é profética e às vezes a palavra é para você, você tem que estar acordado. Eu lembro uma vez que a gente fazia culto na garagem em casa ainda, e foi uma vez que eu preguei sobre aquele texto que eu falei agora de pouco, que Jesus disse para Pedro ir no mar, lançar à direita, e ele encheu as redes. Aí no final eu lembro que Deus me levou a orar e a dar palavra dizendo: olha, os peixes estão vindo, lança a sua rede, pegue o que você pegar agora. Eu quero dizer, crer pela fé, receber na sua vida. Aquela semana para mim, a minha loja não vendia. Aquela semana, mas rachou de vender. Eu vendi tanto, mais tanto, que deu para dar uma aliviada. Às vezes vem a palavra profética, você tem que crer nela. Até eu perguntei para a Del hoje, do seu testemunho lá. A Del uma vez estava aqui, ela morava na Bahia, bichinho? E ela tinha 3 miomas no útero, começou a sangrar, por 7 meses ela teve hemorragia, e ela veio aqui em Limeira para ser operada, ela ia arrancar o útero, e eu não sabia de nada disso, fui saber depois que ela veio, até mostrou os exames para mim tudo, ela veio para arrancar o útero. Ela estava num culto aqui, e eu falei: olha, o Senhor está tocando no útero de uma mulher agora. Aí se o Senhor dá a palavra e você tem fé para agir à altura e tomar para você, é sua, e se Deus está falando com você. E ela diz: ó, pastor, eu tomei para mim, eu senti um negócio mexendo no meu útero, e quando eu fui fazer exame para ser operado, o médico disse: você não tem nada. Engravidou, ela é lebre, quem para não conhece, ela gosta de ter filhos. Ela já tinha 2, depois que o Mike teve 3, 5, e agora tem mais 2 que moram juntos, 7. Pensa uma mulher que gosta de filho. Aí olha lá. E engravidou. Você teve mais 2 depois, Então. Agora você toma cuidado que a Bia está querendo competir com você, Bia? Vamos descer a avenida aí. Pensa, hein? Então, Deus honra, querido. Deus honra. Amém? A gente tem que ficar ligado quando Deus está falando na palavra ou quando Deus está falando profeticamente. E quando Deus fala profeticamente, às vezes Ele não está falando para um, às vezes Ele está falando para todos. Esse dia teve o culto na garagem de casa, ele disse: lance sua rede. Eu não creio que todos lançaram, mas eu lancei e peguei, na hora que Deus falou. Então, se a pessoa fala para todos e você não tem fé para aquilo, aquilo não se manifesta na sua vida, naquele momento que Deus está derramando algo específico ali. Então, creia no Senhor. Para encerrar o último versículo, creia no Senhor então. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Quer agradar a Deus, se aproxime dele com fé. Se aproximou dele com fé, você não agrada a Deus e Deus te repulsa. Segundo, creia nos seus servos e os profetas. Quando a palavra é lançada profeticamente, você tem que estar ligado, ou a palavra Bíblia mesmo, porque aqui também é profecia. E tome uma posição e haja em cima dessa palavra, para que Deus possa liberar na sua vida aquilo que Ele tem para você. Todos que estão aqui, Deus tem algo para ser liberado na sua vida, querido. Aí muitas coisas não vieram ainda a acontecer, porque uma coisa que nós podemos fazer é atrasar as coisas de Deus para a nossa vida. Adiantar a gente não pode, porque é só com Ele, mas a gente pode atrasar. Tantas coisas já poderiam ter acontecido, a gente por falta de fé, por falta de instrução, por falta de palavra, a gente vai atrasando. Uma coisa que de repente era para acontecer hoje, às vezes ainda demora 5, 7 anos para acontecer, mas poderia ter acontecido hoje. Amém?